Eu quero falar com vocês, queridos. Na verdade, eu venho falando de maneira já meio direcionada a respeito de muitas reflexões que tenho feito dentro desse contexto. Algumas semanas atrás eu estive falando com a igreja a respeito de lugares temporários. São momentos na sua e na minha vida que nós passamos por alguns lugares, mas nós não deveríamos fazer deles morada. Eu estive usando ali como referência a vida de Davi e de alguns homens dentro de uma caverna chamada Adulão. Então compartilhei com vocês a respeito disso, mas confesso para vocês, queridos, que tenho pensado muito sobre isso. Isso não tem eu tenho tentado desvincular a igreja disso para que eu possa pegar uma outra direção, um outro norte, mas eu tenho percebido que algumas pessoas eles encontram uma rotatória, mas não encontram uma saída. É diferente, queridos, encontrarmos uma saída e encontrarmos uma rotatória. Às vezes nós giramos em círculos e nem sempre as lutas das quais estamos enfrentando são lutas simples, né? Como no estralar de dedos nós conseguimos resolver ou solucionar. Então, pensando nisso e nessa dificuldade que muitos de nós temos de ser, às vezes, procrastinadores, ou seja, empurramos muito com a barriga, né? As coisas e demoramos a nos posicionar, a mudar de vida. Eu quero seguir com você falando desses momentos difíceis da sua e da minha vida. Hoje eu não vou mais falar sobre lugares temporários, mas de certa forma também vou citar alguma coisa, mas eu quero falar com você a respeito dos momentos difíceis que te alcançam. O que fazer quando os momentos difíceis alcançam as nossas vidas? Existem coisas que não são escolhas suas. Quantos sabem disso? Já percebeu isso? Tem coisas que você escolhe, você está no buraco que está, se é que está no buraco, às vezes por escolhas próprias. Existem outras que não escolhemos, às vezes entramos num buraco por causa de escolha de outras pessoas, por conta de circunstâncias da vida. Às vezes nos foge das mãos. Então o que fazermos quando nós não escolhemos algumas situações, mas nós estamos vivendo essas circunstâncias? Eu quero falar então sobre isso, que todas as vezes que as circunstâncias ruins te alcançam, a vida não para. Então o assunto dessa ministração com vocês é a vida continua. Amém? A vida continua, vamos falar sobre isso. O fato de você passar por problemas, o mundo não vai parar por causa disso, né? Às vezes você fica aí de quarentena, parado 14 dias, às vezes você fica isolado porque você teve um acidente ou qualquer outra coisa, às vezes um sintoma, uma gripe, e a impressão que você tem antes de você estar nesses dias parados é que se você parasse o mundo pararia. Nós vamos fazendo coisas na vida, queridos, tantas responsabilidades, tantas coisas, e a gente, quando olha para si mesmo, entendendo tudo que nos envolve, a gente nunca consegue parar. Então a gente não tem tempo para a esposa, para o marido, não temos tempo para os filhos, não temos tempo para os amigos, não temos tempo de lazer, não conseguimos conduzir a nossa saúde, porque nós às vezes não temos tempo para uma caminhada, para uma academia, não temos tempo, queridos. Sabe por que nós não temos tempo? Porque nós entendemos que se nós pararmos, o mundo para. Não, se eu parar, quem vai fazer? Eu quero dizer para você, eu tenho visto pessoas ficarem 14, 20, 30, 50 dias, 60 dias em casa por causa do Covid, e as coisas continuaram andando mesmo sem elas. A empresa continuou andando, os negócios continuaram andando, a igreja seguiu andando, a família seguiu andando, queridos. Então é sobre isso que eu quero refletir com você. Nós precisamos perceber que independente das lutas que passamos, a vida continua. Ela sempre vai continuar, de uma forma ou de outra. Às vezes com limitações e restrições, mas ela vai continuar. Amém? 2 Samuel capítulo 9, verso 3. Segunda Samuel 9, 3. Eu quero falar de uma fatalidade na vida de um garoto, e nem por causa dessa fatalidade a vida desse garoto parou. A vida dele seguiu. Não seguiu nos mesmos termos, queridos, mas ela continuou.
No final de tudo, nós vamos perceber uma grande restituição na vida desse garoto, mas a vida dele continuou e a sua precisa continuar também. Hoje é dia de eu falar com você que tem pensado em desistir. Eu quero dizer para você que a sua vida vai continuar. Às vezes você está vivendo um momento, às vezes você está passando por circunstâncias, às vezes as coisas estão fugindo das suas mãos, às vezes você vê as coisas e as decisões que você tinha que tomar indo por entre os seus dedos, mas eu quero dizer para você, existe um Deus que está no controle de tudo. Deus segue, queridos. Ele sempre estará no controle das nossas vidas. 2 Samuel 9:3 diz assim: perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade a Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante do rei, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou eu, o teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por conta da minha amizade com Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre na minha mesa. Louvamos o teu nome, Senhor, e a tua palavra, em nome de Jesus. Ajuda-nos a compreender aquilo que o teu Espírito tem para as nossas vidas, muito mais do que uma boa palavra, muito mais do que uma palavra de encorajamento. Nós estamos atrás e em busca da transformação do Senhor em nós. Por isso, Senhor, tira pessoas do abatimento nesta manhã, tira pessoas dessa condição, às vezes, de desencanto, de desânimo, de lutas que elas estão vivendo. Na autoridade do nome de Jesus, Senhor, que a tua palavra cumpra o propósito pelo qual ela está sendo enviada nesta manhã, neste lugar, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Preciso contextualizar você. Nós estamos falando de um garoto, uma criança de colo ainda, chamado Mefibosete. Esse garoto é filho de Jonatas. Jonatas é filho de Saul, primeiro rei de Israel. Saul, na verdade, ele vem com um reinado, e existe um momento na vida de Saul que Deus, ele então passa de Saul a vontade dele em relação ao seu reinado. E Deus toma uma decisão de reprovar a Saul. Acontece que nesse período e nesse momento em que nós estamos lendo esse contexto da vida desse menino, dessa criança, Saul tem uma grande batalha onde o seu reinado está sendo derrubado por terra. Então ele está sendo afligido e acuado por exércitos inimigos, e Saul e o seu filho Jonatas, que era amigo agora do levantado por Deus rei Davi, Jonatas e Saul morrem. Os dois morrem, queridos. Na verdade, Jonatas era pai de Mefibosete e Saul era avô, o rei de Israel, avô desse menino. Então, em um só dia, queridos, esse menino perde o pai e perde o avô. Não bastasse isso, nessa batalha, a criada da casa, preocupada com o destino do garoto, porque ela ainda não estava compreendendo que Deus já havia levantado Davi, ela tenta proteger o futuro rei. Porque na dinastia é assim, queridos. O que nós entendemos? A sucessão vem dos pais para os filhos. Uma vez que Saul deixou de reinar, Jonatas deveria reinar. Se Saul não é mais rei, agora Jonatas seria. Mas Jonatas também morreu. Então logo seu filho Mefibosete seria o rei de Israel. Essa era a questão da hierarquia dos reis. Então é essa criada preocupada com o filho do futuro rei, que seria Jonatas, mas também morreu. Ela preocupada com o menino que poderia governar, pega o menino no colo e sai correndo. Quando ela sai correndo para se livrar da batalha que estava no ápice, o menino cai no chão e quebra os 2 tornozelos.
E o menino então desenvolve uma deficiência, os pés dele ficam para dentro. E ele agora tem uma limitação física. Não bastasse a perda do avô e do pai, não bastasse, a condição que ele vivia em príncipe, condição de príncipe ele vivia até aquele momento, agora ele recebe gratuitamente uma paralisia. E nós vemos então esse menino nesse contexto. Essa criada corre com esse menino e ela foge para um lugar, para uma cidade chamada Lodebar. Lodebar significa sem pastagem, terra de medo, terra de esquecimento. Mas ela precisa fugir com esse garoto para lá. A questão é, queridos, o que fazer quando coisas difíceis e deficiências nos alcançam no curso da nossa vida? Quando você olha para um adulto ou para alguém que você está se relacionando, até mesmo para você, existem coisas que você faz contas. Então você sempre faz contas mais ou menos assim: ah não, mas ele fez isso, por isso que ele está passando por isso, ele merece. Mas eu também agi dessa forma, eu também mereço. E nós fazemos contas assim, Mas nós estamos falando de uma criança de colo, queridos. O que essa criança fez? Se não herdar os erros e as tolices do avô. Porque na verdade quem erra no processo todo com Deus é Saul, o seu avô, o rei de Israel. Então esse menino recebe por herança, queridos, de alguma forma, algo que ele nunca, na verdade, nunca plantou. Mas agora ele está debaixo de um processo de muita dor, de desencanto. E essa é a questão, queridos. A questão é que às vezes eu e você planejamos o futuro, mas nunca pensamos de que esse futuro planejado por nós pode sofrer algumas intervenções. Nós nunca nos preparamos para o dia mau. O dia mau certamente sempre alcançará a vida do ser humano, queridos. Todo ser humano na vida passará pelo dia mau. Todo ser humano. Quer você queira, quer você não queira. Faz parte da condição da caminhada da humanidade. A vivência humana sempre vai nos expor a dias difíceis. E às vezes os dias difíceis nos alcançam, queridos, sem que nós planejemos. Se você fizer uma autoavaliação de si mesmo, você vai ver que todos os seus projetos colocados no coração, na sua mente, no papel, se você é dado a anotações, você vai ver que você sempre projeta um futuro de sucesso. Não é assim? Você quer abrir uma empresa, você quer ter a melhor empresa, você quer estar em destaque, você quer estar em sucesso, você quer se formar, você quer ser o melhor na área que você se formou, você quer ter um bom carro, uma boa casa, você quer cuidar dos seus filhos, você não pretende que os seus filhos vá para a droga, para a prostituição, você não pretende casar para se divorciar, porque o teu casamento aos olhos de Deus, você entende que tem que ser o melhor da terra. A gente sempre projeta coisas boas para o futuro. Só que a gente se esquece, queridos, que de repente uma simples ligação, um simples telefonema diz assim: deu positivo, é câncer. Nos esquecemos disso, não projetamos isso, queridos. Às vezes não estamos preparados para ouvir: olha, mãe, de fato, eu tenho um problema com a minha identidade. Ou para ouvirmos: pai, faz tempo que está para mim falar, mas eu estou afundado nas drogas. Não nos preparamos para isso, queridos. Porque tudo que nós nos preparamos enquanto seres humanos é darmos e sermos o melhor. Sempre assim. E às vezes as circunstâncias da vida nos deixam muitas marcas, queridos. Marcas das quais, se nós não estivermos firmados na rocha, Cristo Jesus, em Deus, nós vamos ter muitas dificuldades para sair dessa rotatória. Que nós, ora estamos bem, estamos lá na crista da onda, ora estamos lá embaixo. Ora estamos cheios do Espírito Santo, ajudando tudo e a todos, e ora estamos dentro de uma caverna chorando porque não queremos olhar para ninguém. Às vezes eu me pergunto: Senhor, por que existem pessoas que oscilam tanto? Porque são pessoas que são movidas pelos sentimentos e pelas circunstâncias. Todas as pessoas que são movidas por sentimentos e circunstâncias, elas sempre estarão, ora lá em cima e ora lá embaixo. Elas sempre vão viver assim, queridos, porque o que determina a vida de pessoas que se movem por sentimentos e circunstâncias é aquilo que estão envolvendo elas no momento em que elas estão passando. Se é um momento de muita euforia, você está abençoando todo mundo, está apertando a mão de todo mundo, está ligando para todo mundo, mandando WhatsApp, aparecendo nas redes.
Mas se é um momento de muitas dificuldades, ninguém consegue nem te achar mais. As pessoas chegam a perguntar se você ainda mora em Prudente, porque você simplesmente foi para um lugar de esquecimento. Você foi para a sua Lodebar. Você foi para a sua condição de afastamento, terra onde não frutifica, pastos secos. Nós precisamos entender, queridos, que independente das circunstâncias, a vida continua. Ou nós aprendemos a encontrar em Deus aquilo que o salmista nos ensina que existe um alto refúgio, um lugar de descanso para aquele que crê, ou nós não vamos suportar os dias difíceis da vida. Existem dias difíceis, amados, que nós precisamos aprender em como lidar com eles. Nós não podemos estar sorrindo todos os dias, mas o fato de estarmos chorando, nós não precisamos nos entregar ao ponto de permitir que o diabo vença nas nossas vidas. Queridos, eu não estou aqui trazendo para você uma palavra motivacional, dizendo que você não pode estar deitado num dia ou no outro, que você não pode estar batido um dia ou outro. A questão é como você tem enxergado os dias difíceis da sua vida. Não é se você não se abate, queridos, não é se você não fica doente, porque todos nós ficamos, todos nós estamos sujeitos. A questão é como você olha para a vida nos momentos difíceis e nos momentos felizes em que você está. Ontem a Giovana estava passando lá, a gente estava vendo algumas coisas de ministrações, e aí passamos lá pelo pastor Zé Bruno. Não sei quantos conhecem o pastor Zé Bruno, e ele estava falando que os cristãos dos nossos dias, eles são como carros em manutenções dentro de agências. Eles fazem as manutenções periódicas do carro, e algumas pessoas são muito criteriosas, então elas são preventivas. E ele estava falando o seguinte: você para na igreja, e aí você chega na igreja, você troca um filtro de óleo, você troca um filtro de ar, você troca as pastilhas de freio, você enche o tanque de combustível e você fala: bom, agora eu estou pronto para rodar pelo menos mais 6 meses. Meu pneu ainda está meia vida, aguenta mais 6 meses, quando o pneu ficar ruim eu volto. Por quê? Porque as pessoas às vezes estão na crista da onda, queridos. Então é assim, somos movidos muitas vezes pelas circunstâncias e elas nos tiram da presença de Deus. Se estamos bem, não lembramos que existe uma comunidade, não lembramos que existe uma família, não lembramos que existe integridade, não lembramos que existe santidade, não lembramos se estamos bem, porque estamos às vezes com o dinheiro no bolso, estamos nas melhores posições da vida e não conseguimos compreender, queridos, que não são só as lutas que nos aproximam de Deus, mas a nossa prosperidade também deveria nos aproximar dele, porque se você tem prosperado na vida é porque ele tem colocado à sua disposição tudo que é preciso para que você esteja bem. É ele quem tem guardado a sua saúde, os seus sonhos, os seus projetos. Não se iluda, amado, não se iluda, querida, achando que é por conta das suas habilidades especiais, extraterrestres que você tem, de que você está na crista da onda. Você está na crista da onda porque alguém tem te conduzido a surfar bem. Alguém tem te conduzido a este lugar. E da mesma forma eu vou dizer para você que está lá embaixo, que a onda quebrou, nunca deixe o diabo dizer para você que você está sozinho, porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nossa vida é fiel para terminar, e ainda que a nossa mãe materna nos rejeite, ele jamais nos rejeitará, porque ele sempre estará conosco, seja nas cristas das ondas ou seja nos vales da vida. Jesus está com você. Quantos creem nisso? Lodebar, queridos, é um lugar difícil. E às vezes nós sofremos traumas na vida dos quais nunca esperávamos tê-los. Mefibosete, queridos, ele tem um trauma físico. Ele é uma criança agora que não pode correr como as outras, sem que ele quisesse, mas agora ele tem uma limitação. Ele não consegue fazer as coisas na mesma velocidade, no mesmo tempo dos outros que estão à sua volta. Um trauma físico alcança a vida de uma criança inocente. Mefibosete agora ele tem um trauma familiar, queridos. Ele perde o pai, o avô. Ele perde, queridos, toda a sua condição de referência familiar. Você já pensou o que é isso? Eu vejo pessoas dizendo: pastor, mas eu sou assim porque o meu pai. Pastor, mas eu sou assim porque minha mãe. Não, pastor, eu sou assim porque eu não tive pai. Meu pai nunca foi presente, meu pai. Então Mefibosete ele tinha tudo para ser como nós às vezes dizemos que somos. Que nós somos assim porque não tivemos pai, porque não tivemos avô, porque não isso, porque não aquilo.
Eu sei que nós passamos por lutas, queridos. Eu tive as minhas limitações em relação à minha questão familiar na infância. Eu sei das privações e das dificuldades que eu enfrentei. Os meus pais não andavam com Deus. Aos 11 anos de idade, quando eu tinha 11 anos, meus pais se divorciaram. E eu também não tive referência paterna. Mas deixa eu dizer algo para você. As nossas limitações familiares, os nossos traumas familiares, eles precisam ser colocados numa balança que é justa. E essa balança chama-se balança de Deus. É Deus quem vai ponderar as marcas que devem existir em você e as que não devem mais existir por conta do seu passado. Existem coisas na minha e na sua vida que devem ser chamadas de cicatrizes, tão somente cicatrizes. Elas sempre vão estar ali, querido, elas sempre vão te fazer lembrar de onde Deus te tirou, o que Deus fez na sua vida. São marcas das quais você jamais se esquecerá delas, mas elas não podem continuar te governando as suas emoções, fazendo com que você destrua tudo e a todos que estão à sua volta, porque um dia você foi marcado. Saiba você que muitas dessas pessoas que você afasta de você, elas nunca te feriram, mas por causa de alguém que te feriu lá quando você tinha 10 anos de idade, essas pessoas não têm mais acesso ao seu coração. Não coloque todo mundo numa vala comum, queridos. Se a tua família foi uma família problemática, que você está construindo agora pode ser uma bênção. Quantos creem nisso? Nós podemos ser mudados e transformados pelo poder que há em Cristo Jesus. E esse garoto então passa por esse trauma familiar. Mas ele vai além, queridos. Ele passa por um trauma social. Esse menino era um príncipe, queridos. Um príncipe. Quando falamos em príncipe nos nossos dias, nós nem sabemos o que é isso. Nós não vivemos debaixo dessas normas e desses critérios de honra a um governo dessa forma. Esse menino era neto de um rei. Esse menino tinha tudo para assumir a coroa se as questões da vida do avô e do pai tivessem seguido um ciclo normal. Mas acontece que ele morava num palácio, junto com o avô e junto com o pai, sendo servido por tudo e por todos, sendo mimado e tendo o melhor na sua mesa todos os dias. E de repente agora ele tem um trauma social, queridos, porque de príncipe morando num palácio, ele vai morar de favor em uma cidade chamada Lodebar, uma cidade de esquecimento, de um palácio a um lugar de favor agora aleijado. Olha a transformação social da vida desse garoto. Em outras palavras, queridos, é o rico que quebrou. É quando você chega no ápice de tudo e você conquistou e angariou muitas coisas e você começa a ver tudo aquilo que você conquistou indo embora. E você que tinha as melhores casas, os melhores carros, as melhores posições, agora você está morando de aluguel, está morando de favor, está aprendendo a depender dos outros. Estava conversando com um garoto essa semana, falando a respeito desses momentos difíceis que nós enfrentamos quando estamos debilitados e nós aprendemos a depender dos outros. Não sei quantos de vocês têm lembrado de orar pelo Janderson, ou se algum de vocês foi visitá-lo, mas o Janderson está lá, queridos, está se recuperando, graças a Deus está evoluindo muito, mas o Janderson está em cima de uma cama. Provavelmente nos próximos 60 dias ele não pode pisar no chão, e já está 30 em cima de uma cama. Dependendo da mulher para tudo, a mulher vira ele na cama, põe ele de lado, não pode ainda ir tomar banho, tudo na cama. Tem noção do que é isso, queridos? O quanto que é difícil para nós aprendermos a depender das pessoas nesse nível, em tudo, ao ponto de não podermos fazer nada sem que alguém possa nos estender a mão. Esse é o momento em que o orgulho do homem vai para a terra. Esse é o momento onde nós aprendemos que nós não somos nada, queridos. Que se de fato não houver alguém que possa colocar na nossa boca, a gente nem comer pode. Então o que eu quero dizer para vocês? A questão dele é passageira. Tenho conversado com ele, falei com ele ontem de novo. Tenho conversado bastante a respeito desses aspectos para que ele possa ficar firme, porque nós sabemos que é passageira. Mas existem coisas e momentos na sua vida que você não tem determinado dentro de você uma perspectiva de quando vai acabar. Sabe quanto tempo Mefibosete viveu em Lodebar, queridos? Esquecido. 20 anos. 20 anos esquecidos.
Um garoto que era príncipe, dentro do palácio, está vivendo de favor, esquecido agora por 20 anos. E não fosse só o trauma social, ele teve tudo para ter um trauma espiritual. Sabe por quê? Nós temos que ser muito cristãos, queridos. De fato e de verdade, nós temos que ter nascido de novo na essência, para não se revoltar com Deus diante de uma situação assim, onde você tinha tudo e tudo te foi tirado, como foi com Jó. Jó tinha tudo, tudo foi tirado de Jó, tudo. Em um estralar de dedos, de repente ele se viu numa outra realidade de vida. Você tem que ser muito cristão para não blasfemar. Você tem que ser muito cristão para dizer: Senhor, o Senhor me deu, nu eu vim a este mundo e nu voltarei ao pó. Tem que ser muito crente, queridos. Hoje, por causa de uma simples dor de dente, nós blasfemamos contra Deus. Dizemos que Deus não presta, porque Deus permitiu a dor nos alcançar. Hoje, quando nós vemos uma criança ou uma etnia qualquer aí, uma nação qualquer sofrer por uma coisa, nós dizemos assim: se Deus é bom, que isso, queridos? Se Deus é bom, aquela criança, aquela nação, aquela pessoa, se Deus é bom, medimos então a bondade de Deus por aquilo que Ele pode fazer em nosso favor e não por aquilo que Ele é. Deus é bom, queridos, Ele não tem bondade. Então Deus não muda na essência, porque as circunstâncias da nossa vida ficam difíceis. Esse garoto tinha tudo para se revoltar contra Deus e dizer para Deus: olha, eu estou com um problema espiritual. Sabe por que eu estou com um problema? Porque eu não acredito nesse tipo de Deus, que nem um só dia leva meu pai e meu avô, me tira de dentro do campo de ser príncipe de uma dinastia que eu estava. Não posso mais crer nesse tipo de Deus que me tirou o reinado, que me tirou do palácio, que me fez viver de favor e ainda estou aleijado. Mas sabe o que acontece, queridos? Nesses 20 anos, esse menino casa. E se você for ler o contexto lá, você vai ver que ele tem um filho. O que isso me ensina? Sabe o que ensina? O pastor vai dizer para vocês: a vida não para, queridos. Ela continua. Ele está longe do palácio, em uma cidade, em um lugar esquecido. Ele não tem mais os privilégios que tinha. Hoje tem uma deficiência física, mas a vida não parou. Ele se casa e tem um filho. E ele, depois de ter esse filho, ele coloca um nome no filho. E o nome desse filho é Jeová é bom. Jeová é bom. Quando nós estamos em crises espirituais, queridos, tudo que nós podemos e fazemos muitas vezes para nos distanciar de falar sobre Deus, às vezes nós fazemos. Porque nós só queremos falar das nossas feridas e das nossas dores. Nós só queremos lamber as nossas feridas e as nossas dores. Mas esse garoto, agora com 20 anos, já tem esposa e filho, e ele reconhece e adora a Deus mesmo no meio da sua crise. É quando as crises, queridos, elas não mudam aquilo que nós somos na essência. Embora nós desenvolvemos muitos traumas e muitas dificuldades, nós não somos mudados na nossa essência. Ele continuou acreditando que Deus era bom. Ele continuou declarando que Deus era bom. Ele poderia ter colocado o nome do filho dele: olha, minha esperança foi embora. Ele poderia ter colocado: olha, eu sou um homem sem oportunidade. Olha, você é um lugar de tristeza. Ele poderia ter colocado tantos nomes nesse filho, queridos. Mas ele glorifica a Deus dizendo que Deus é bom. E sabe o que isso faz, queridos? Eu acredito nisso. Todas as vezes que você estiver na sua Lodebar, todas as vezes que você estiver passando por momentos difíceis da sua vida, mas você conseguir reconhecer nesses dias difíceis, nesses momentos difíceis, que Deus é bom, Deus certamente continua trabalhando em seu favor, mesmo que você não perceba. Enquanto esse garoto, agora já um jovem, casado, está dizendo que Deus é bom, Deus está lá em Jerusalém tocando o coração de um rei chamado Davi. O garoto está esquecido em Lodebar pelos homens, mas não está esquecido por Deus. Enquanto ele está adorando a Deus, dizendo que Deus é bom, mesmo na dificuldade e na circunstância que ele está vivendo, Davi diz: olha, porventura, existe alguém ainda da casa de Saul, alguém que eu possa fazer o bem a ele? E aí um servo do rei diz: existe. Só que as pessoas são assim, queridos. O servo do rei disse: existe, mas existe um aleijado.
Está lá em Lodebar. As pessoas à sua volta, querido, sempre vão apontar a sua deficiência. É impressionante. Todas as vezes que Deus quer intervir na sua vida, elas querem apontar o seu erro e o seu pecado. É sempre assim. O rei queria intervir de maneira favorável na vida desse garoto. Mas aí o seu servo diz, olha, ele está lá, mas ele tem um problema, ele é deficiente. Eu quero dizer algo para você, queridos. Essa é uma manhã onde Deus quer tirar você não só do lugar em que você está, mas Ele quer que você coloque a cara para fora, independente da deficiência que você tenha. Porque a palavra do rei é a última palavra, e a palavra do rei tem poder sobre as nossas vidas. E sabe o que então Deus fala através do rei? Porque Deus é o nosso rei, Ele é o rei dos reis. Deus fala, não estou preocupado se ele é aleijado, se ele não é aleijado, não estou preocupado se ele tem deficiência, se ele não tem, se ele tem limitações, se ele não tem. Traga-o aqui, ele vai comer na minha mesa. Quantos creem nisso, queridos? O que Deus está dizendo para nós, nós não devemos só sair deste lugar, enquanto nós estamos nesse lugar difícil da vida, com esperança naquele que vive. Nós devemos sair independente das circunstâncias que estamos enfrentando, independente se nós temos deficiências ou não. Eu estou cansado, queridos, de ser taxado e ver pessoas taxando outras, rotulando outras. Para mim não importa a deficiência que você tem, para mim importa que Deus está te colocando na mesa para comer, e em colocar na mesa Ele vai mudar a sua história, porque a história desse jovem foi mudada depois que ele estava comendo na mesa do rei, mesmo deficiente. Sabe qual que é a diferença de quem come na mesa e quem não come, queridos? Quem não come na mesa aponta quem come, mas quem come na mesa não aponta quem está comendo junto. Aquele garoto tinha uma deficiência nos pés, e o rei traz ele e senta ele para comer na mesa. E quando nós estamos sentados na mesa, queridos, o tampo da mesa não deixa a gente ver as pernas, não deixa ver da cintura para baixo, a gente só vê da cintura para cima. E da cintura para cima aquele garoto era perfeito. E ele está comendo com o rei, e o rei não está vendo a deficiência dele, porque o rei está olhando nos olhos. Deixa eu dizer para você, Deus quer trazer você para comer à mesa. Ele não quer ficar olhando para os seus pés que estão tortos. Ele quer olhar nos seus olhos e Ele quer dizer para você, olha, tudo que você tem passado, não importa as circunstâncias que a vida te causou, mesmo que não foram decisões suas, mas eu quero dizer para você, há lugar e há esperança para você. Há esperança para você, queridos. Nós precisamos crer nisso. Então, não tenha mais vergonha de falar das suas deficiências, porque você agora come na mesa do rei. Ah, pastor, mas eu divorciou. Ah, pastor, mas eu estou enferma. Está enferma. Ah, pastor, mas o meu filho é drogado. A minha filha tem problema de identidade. Tem problemas. Está tudo certo. Onde você está? Estou na mesa do rei, pastor. É o que importa, queridos. O que importa é o que Deus está fazendo nas nossas vidas. E a seu tempo Deus fará todas as demais coisas. Porque todas as coisas que Deus espera para mim e para você a seu tempo, elas acontecerão. Não é no seu e no meu tempo. É no tempo dele, mas Ele fará. Porque Ele tem para os filhos, querido, aquilo que está no coração dele. Porventura Ele esqueceria da aliança que tem conosco? Sabe por que Davi lembrou desse garoto? Perguntando, existe alguém da casa de Jonatas? Porque Davi tinha uma aliança com Jonatas. Enquanto vivo, Jonatas, amigo de Davi, eles fizeram alianças juntos. E eu quero dizer para você, essa é uma manhã do sangue da nova aliança, queridos. Aliança no sangue do Cordeiro. Aliança naquele que de fato derramou em favor da sua e da minha vida, a própria vida na cruz do Calvário. Deus tem uma aliança conosco. Se Davi não se esqueceu de Mefibosete, Deus jamais se esquecerá de nenhum de nós. Porque a aliança de Deus é perfeita, queridos. Ela é perfeita. E eu quero chamar a sua atenção e quero declarar para você que você não deve mais estar nessa condição. Saia de Lodebar nesta manhã. Se Deus está chamando você como o rei Davi, manda chamar aquele garoto, saia nesta manhã. Com todas as dificuldades que você está encontrando, com todos os traumas que você tem, saia nessa manhã. E diga, Senhor, eu estou aqui. Eu vim comer na tua mesa. E enquanto eu estou comendo na tua mesa, que o Senhor possa cuidar de cada detalhe da minha vida. Quantos estão entendendo, queridos? É uma manhã de transformação. Uma das coisas mais lindas do Evangelho, queridos, o Evangelho é o poder de assentar deficientes na mesa do rei para que eles comam em família. Isso é o Evangelho. Deus quer assentar você hoje. Ele quer te chamar pelo nome. Ministério de Música. Deus quer assentar-se com você hoje e Ele quer te chamar pelo nome. Porventura, há alguém hoje aqui
que eu preciso usar de benevolência, está dizendo o rei. Quantos estão entendendo, queridos? Deus está mudando a sua história. A vida não para, queridos, ela continuou para Mefibosete, ele foi restituído. E uma coisa linda que eu quero finalizar com você: quando tudo parece que não vai dar certo, queridos, quando todas as suas esperanças foram embora, Mefibosete já tinha um filho, já tinha colocado o nome nesse filho, um nome de esperança, glorificando a Deus. Mas agora, quando ele se ajoelha na presença do rei Davi, quando chega lá, Davi diz assim para ele: olha, eu vou usar de benevolência com você. Sabe as terras do seu avô e do seu pai? Eu quero devolvê-las todas a você. Você não vai mais viver de favor. Você não vai mais viver mendigando. Você não vai mais. Eu quero te restituir no lugar que lhe é de direito. Eu quero dar a você aquilo que foi roubado pelos erros e o passado da tua família. Você perdeu muitas coisas, queridos. Eu perdi muitas coisas por causa do pecado. Quando o nosso papai Adão, humano, errou, ele nos deixou numa condição muito difícil, sem herança. Nós fomos destituídos da herança. Mas esse é um dia onde Deus está dizendo para você: olha, eu quero devolver para você tudo que é de direito do reino. Tudo que é de direito, queridos. E sabe o que é de direito do reino? Sabe quais são as terras que Deus tem preparado para você? Eis que eu vos darei autoridade para pisar a serpente e o escorpião, em meu nome vocês expulsarão demônios, curarão enfermos. O meu Espírito está sobre você, porque Ele te ungiu para abrir os olhos aos cegos e dar liberdade aos cativos, para que vocês possam proclamar a restauração. Quantos estão entendendo, queridos? Eis que a minha mão está sobre vocês, não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Isso é reino, queridos. É quando Deus está dizendo para mim e para você que independente de tudo que nós enfrentamos, Ele tem nos devolvido tudo que nos é de direito. Se você crer nisso, eu queria que você se colocasse em pé, e eu quero orar com você. Deus está devolvendo a mim e a você nessa manhã coisas das quais nós não tínhamos mais acesso. Você precisa crer nisso. Na verdade, desde a sua conversão, desde a sua trazida de volta, desde que Ele te trouxe de volta, melhor dizendo, Ele já te devolveu. Mas muitos de nós não entendemos, queridos. Continuamos vivendo refugiados dentro de um lugar chamado Lodebar e não nos posicionamos. Essa é a manhã de posicionamentos. E eu quero orar com você em nome de Jesus. Depois nós vamos cear. Murilo, se puder vir aqui, nos ajudar no momento da ceia. Abra suas mãos, eu quero orar por você. Você que está em Lodebar, você que está permitindo que as circunstâncias da vida tenham roubado de você, nessa manhã eu quero declarar que todo ladrão das suas ideias, dos seus projetos, da sua alegria, nessa manhã ele seja jogado por terra em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por cada pessoa. Nós estamos nessa manhã compreendendo e o Senhor está nos tirando de Lodebar, Senhor. Um lugar de pastagens secas, um lugar de medo, um lugar de esquecimento. E o Senhor está nos colocando de novo assentados à mesa para que nós possamos comer juntos enquanto família. Sobre todas as coisas eu quero abençoar os teus filhos, Senhor, debaixo da unção, da graça e do favor do teu Espírito Santo. A minha oração nesta manhã, Senhor, é para que haja na vida dos teus filhos uma compreensão de que a vida continua, embora as circunstâncias da vida às vezes são difíceis. Que a vida possa continuar na vida dos teus filhos, o Senhor possa ser exaltado sobre todos os momentos que eles estão vivendo, sejam momentos de tristeza, sejam momentos de alegria, independente dos momentos. Essa é uma manhã onde o Senhor está fazendo separação e nos trazendo de volta a Jerusalém, Senhor. De Jerusalém, Davi manda chamar aquele garoto, agora um jovem, pai de família. Nós sabemos e temos plena convicção de que o Senhor está nos chamando para a tua Jerusalém celestial. O Senhor está fazendo com que nós possamos viver, Senhor, em família. Sendo estéreos, somos mães e pais de muitos filhos, porque o Senhor faz isso, cura a nossa enfermidade e a nossa infidelidade. Por isso, receba toda a honra, toda a glória, e a cura do Senhor esteja sobre nós, a libertação também, na autoridade do nome de Jesus, a quem dizemos amém e amém.